Muito bem, irmãos de fé, vamos continuar então nosso aprendizado sobre a liturgia das horas. Hoje nós ficamos de aprender um pouco sobre as completas. As completas é muito simples. No próprio ordinário nós já temos a primeira parte das completas. Você localiza o ordinário. Aqui nós temos todos os ordinários para todas as horas. Passamos aí as vésperas e encontramos aqui completas. Muito bem. Deixamos marcado aqui. E aqui temos os salmos para as completas. A diferença é que as orações maiores, ofício das leituras, laudes, vésperas, ou seja, oração da manhã, oração da tarde, e também a hora média, elas se estruturam com 3 salmos cada uma, e durante 4 semanas, ou seja, é um mês, mais ou menos, né, de transição das 4 semanas para as outras orações. Termina a 4ª semana, volta-se para a primeira, e assim sucessivamente. Nas completas é apenas uma semana. Então nós temos aqui a oração das completas para depois das primeiras vésperas dos domingos e solenidades. Ou seja, se você entendeu bem o nosso último vídeo, você sabe que as primeiras vésperas se celebram no cair da tarde de sábado e as segundas vésperas no cair da tarde de domingo propriamente dito. Então nós vamos ter não a oração de sábado e domingo, mas a oração depois das segundas vésperas dos domingos e solenidades, porque para os cristãos toda solenidade também é um domingo. Depois dessas duas orações, que corresponde ao sábado, ao domingo e às solenidades, nós temos então a oração das completas de segunda-feira, de terça-feira, você observa que é apenas um salmo, e assim por diante, terminando. Na sexta-feira é só retornar para a oração correspondente das primeiras vésperas. Sempre no final do dia de sábado, ou seja, no início do domingo litúrgico, então se reza a oração das completas depois das primeiras vésperas dos domingos e solenidades. Vamos simular esta oração, então. De onde ela inicia sempre com a invocação costumeira, que está aqui. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Terminado esta invocação, pode-se fazer um momento de silêncio e recomenda-se um exame de consciência, que na celebração comunitária, ou seja, quando tem várias pessoas rezando juntas, pode ser inserido num ato penitencial semelhante àquelas fórmulas que nós conhecemos na Santa Missa. Isso está no apêndice, na página 1455. Depois vem o hino. Como nós estamos no tempo do Advento, nós temos aqui essas letras vermelhas que explicam a finalidade de cada hino. No ofício dos domingos e dias de semana, a partir das primeiras vésperas do primeiro domingo do Advento até 16 de dezembro, inclusive no ofício dos domingos e dias de semana, a partir das primeiras vésperas do Natal do Senhor até as primeiras vésperas da Epifania do Senhor, exclusive. Então, nós vamos rezar este hino durante este período que está sendo indicado aí. A partir da Epifania do Senhor, nós já rezamos aqui no ofício dos domingos e dias de semana, a partir de 17 de dezembro até as primeiras vésperas do Natal do Senhor, exclusive, e no ofício do tempo a partir da Epifania do Senhor até a festa do batismo do Senhor. Então, são 2 hinos que vão sendo alternados durante estes períodos. É sempre importante, quando nós temos dúvidas na liturgia das horas, que a gente observe as indicações que estão ditas aqui. E se mesmo assim fica dúvidas, então, no primeiro volume, que é este que estamos usando para o Advento, sempre no início desse primeiro volume tem uma grande introdução
que nos ajuda a compreender bem toda a liturgia das horas. Terminado o hino, seja ele qual for o tempo que nós rezamos, nós deixamos marcado aqui esta página, porque vamos ter que voltar para ela, e vamos então para o salmo correspondente a cada dia da semana. O salmo, depois das primeiras vésperas dos domingos de solenidade, é o Salmo 4. Reza-se o Salmo 4 como de costume, né? Se diz a antífona, depois o salmo. Terminado o salmo, dizemos o Glória ao Pai, e depois repete-se a antífona. E então se diz a antífona 2. Bendizei o Senhor Deus durante a noite, reza-se o salmo, e depois então repete-se a antífona. Leitura breve. Pode-se fazer um momento de silêncio depois da leitura breve. Depois o responsório breve. Vou repetir aqui mais uma vez a forma de rezar o responsório breve, caso tenha ficado alguma dúvida nas outras orações. Então se diz assim: Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Todos repetem tudo. Depois, aquele que dirige diz: Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Quem acompanha repete somente: Eu entrego o meu espírito. Depois, quem dirige diz: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quem acompanha responde: Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Então, na primeira vez, todos repetem a primeira parte. Na segunda vez, todos repetem somente a parte que está depois do asterisco. E na terceira vez, se repete tudo novamente. Então, a maioria dos responsórios breves são todos com esta mesma estrutura. Se você está rezando individualmente, então o modo de proceder é da seguinte forma: Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo, eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Você observa que eu fiz uma simulação de uma oração pessoal, então, na primeira vez não tem a necessidade de você repetir, porque fica sem sentido você ficar repetindo várias vezes. Basta que você guarde o devido silêncio. A oração não precisa ser uma oração corrida. Você vai rezando com paciência, paulatinamente, fazendo valer aquela recomendação de São Tomás de Aquino, que ele diz que o nosso pensamento ele deve acompanhar as palavras que estão sendo ditas. Então você não pode correr com a oração, de modo que você não compreenda aquilo que você está pronunciando com os seus lábios. Termina-se então o responsório breve e passa-se para o cântico evangélico correspondente à oração das completas, que se diz: Antífona: Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. E dá-se início, então, ao cântico evangélico. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Repete-se, então, a antífona. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que sempre quando nós iniciamos os cânticos evangélicos, seja na oração da manhã, seja na oração da tarde, seja aqui nesse momento, na oração das completas, sempre nós fazemos o sinal da cruz. Então são três sinais, né? São três sinais da cruz que nós fazemos durante a oração: no início, no final e no momento que se inicia o cântico evangélico. Nesse caso das completas, quando pronunciamos as palavras deixai agora vosso servo ir em paz, então nesse momento se faz o sinal da cruz. Terminou de repetir a antífona, pronuncia o oremos, guarda o silêncio, então faz a primeira oração, se for um domingo.
Se por acaso não for um domingo, né, como aparece aí na segunda opção, nas solenidades que não caem no domingo, então se reza: visitai, Senhor, esta casa e afastai as ciladas do inimigo. Quando acontece esse exemplo? Então, a primeira opção é para quando nós estamos rezando depois das primeiras vésperas de um domingo. A segunda opção é para quando nós estamos rezando numa solenidade que não caiu no domingo, como, por exemplo, o Natal do Senhor, por exemplo. O Natal este ano cai numa segunda-feira, então é uma solenidade. Nós não rezamos a primeira opção, mas a segunda opção. E depois da oração, então, se reza a conclusão e a antífona de Nossa Senhora, como no ordinário, página 609. Nós havíamos deixado marcado, então vamos para lá no final. A conclusão é muito simples, diferente das outras orações, se diz: o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Então é nessas palavras que a gente faz o sinal da cruz. E termina-se com uma das antífonas de Nossa Senhora. Aqui na rubrica se diz: por fim canta-se ou reza-se uma das seguintes antífonas de Nossa Senhora. Então, assim é a oração final para o dia, né? Ela é uma oração breve, porque também tem a intenção de que, com o passar do tempo, com a prática da oração, você aprenda de cor. Então, aprendendo de cor, não precisa nem utilizar mais o livro, e terminando a oração, já pode, de fato, dormir. A intenção da oração das completas é, de fato, completar todas as atividades do dia. De modo que, quando você diga amém na antífona final de Nossa Senhora, você já feche os seus olhos e se prepare para dormir. Depois, nós podemos conversar, apresentar um pouco mais outros aspectos destas orações das horas. Esta série foi uma série prática para que você aprenda a rezar e a manusear estes livros litúrgicos. Caríssimos irmãos de fé, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço a você.